Durante o dia de ontem, muita gente veio me marcar aqui para que eu assistisse a um vídeo do Bernardo Kister chamado Censura Chegou o Fim do Canal. E a hashtag sobre isso subiu também no Twitter, chegou nos primeiros lugares, acabou. Então, nesse vídeo, o que você tem é o Bernardo, que é um influenciador olavista, ele é um dos principais discípulos do Olavo de Carvalho, alguém que constantemente também defende o Olavo, defende teorias conspiratórias parecidas com as que o Olavo propaga. Tem vídeos no passado que disseminou notícias claramente falsas. Por exemplo, ele veio aqui e fez um vídeo, acho que foi em 2018 talvez, no qual ele dizia que a França havia legalizado a pedofilia e era uma mentira total. Não tinha nada a ver com a lei passada pelo Congresso francês, e ele depois vem e insiste na mentira. Teve um outro vídeo no qual ele insinuou ou deu a entender que uma série de incêndios no Brasil, em sequência, haviam sido feitos pelo PT, ou seja, é alguém que, de tempos em tempos, vem sim propagar fake news, e agora, nesse vídeo em particular, o fim do canal, ele vem dizer que está sendo perseguido pelo YouTube, que o YouTube desmonetizou o canal dele completamente e que solicitou ou removeu vídeos dele por causa de fake news. E também isso não apenas afetou o YouTube, como também afetou o Apoia-se dele, né, que é uma plataforma à parte na qual pessoas podem fazer doações mensais para os influenciadores. O que o Bernardo não contou para as pessoas, primeiro, é que eles são meio paranoicos mesmo, eles têm mania de perseguição. Isso não é de agora, isso desde sempre, na verdade. Toda a noção de guerra cultural propagada pelo Olavo de Carvalho, pelo Bolsonaro, pelos filhos do Bolsonaro, pelos youtubers bolsonaristas, de que existe uma hegemonia cultural e intelectual da esquerda e que através do controle das instituições como imprensa, universidades, eles silenciam, eles vetam acesso a vozes conservadoras, essa é uma bobagem completa. Eles simplesmente não conseguem compreender que o nível conceitual, intelectual e de conhecimento dessas pessoas, dos conservadores brasileiros, é muito aquém do que de outros grupos, e assim eles simplesmente não têm acesso a esses espaços, porque o que eles dizem é um monte de bobagem. É um conteúdo delirante, como eles fazem de fato no YouTube. Você tem vários conservadores, vários youtubers olavistas que propagam as maiores maluquices que se pode imaginar. De terraplanista a pessoas que dizem que os Beatles tinham uma agenda satanista, ou que a CIA distribuía droga durante os anos 60 para dominar a juventude norte-americana. Ou seja, você tem maluquices completas, e isso parte, em grande medida, do Olavo de Carvalho também. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. São pessoas que reproduzem sandices que saem da boca do Olavo. Então é claro que essas pessoas não vão ocupar esses espaços de privilégio intelectual porque eles não têm a capacidade para isso. Se o Olavo não é respeitado na academia, não é porque a academia quer vetar vozes conservadoras, não é porque a academia não quer ouvir o Olavo de Carvalho, é porque aquilo que o Olavo diz é besteira total. Então esse é o primeiro ponto. Eles não são perseguidos, é que eles são ruins mesmo. Eles são pessoas que não têm contato com o mundo real. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles não são perseguidos porque eles são conservadores. Eles são perseguidos quando há perseguição de fato, como a gente tem visto agora, de fato, em algumas redes sociais, de fechar canais bolsonaristas, de fechar canais olavistas, de desmonetizar o canal como o do Bernardo Kister, é porque o conteúdo que eles propagam é um conteúdo perigoso. É conteúdo negacionista da ciência, como houve durante o coronavírus, por exemplo, em alguns casos pregando curas milagrosas, remédios que não tinham comprovação científica, são negacionistas históricos, pessoas que negam o passado, que negam que houve ditadura no país, como já fez o Bernardo Kister também, negando que houve ditadura no Brasil. São pessoas que constantemente estão confrontando a realidade, e há uma pressão no mundo hoje, que passa também por empresas anunciantes que vêm no YouTube aqui divulgar os seus produtos e que não querem ter a sua marca vinculada com negacionistas históricos ou da ciência, que não querem ter sua marca vinculada com terraplanistas, que não querem ter sua marca vinculada a teóricos da conspiração, que não querem ter sua marca vinculada a pessoas racistas, homofóbicas. Ou seja, há uma percepção global de que é preciso integração, que é preciso respeito às minorias, que são um grande público consumidor também. O fato de você ter, por exemplo, youtubers que têm uma mensagem claramente racista, e você tem uma marca tipo Coca-Cola, por exemplo, veiculando nesse tipo de canal, que muitas vezes tem campanhas publicitárias que
propagam a integração e aceitação do outro, isso cria uma dissonância. É como a gente vê aqui no meu canal frequentemente anúncios do Brasil Paralelo. Isso cria uma dissonância. É um canal negacionista histórico e que anuncia no meu canal que constantemente enfrenta esse tipo de bobagem, esse tipo de mentira. Então o que houve recentemente foi que muitas empresas anunciaram que vão deixar o Facebook, por causa da incapacidade do Facebook de lidar com fake news, com mentiras, com conteúdo de ódio, e o YouTube também está indo nessa direção. Eles dizem que são perseguidos, mas a realidade, se você estudar aqui como as redes sociais foram utilizadas por esses grupos para chegarem ao poder, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, o fato é que essas plataformas privilegiaram esses grupos, até recentemente. Tem uma reportagem bem interessante que foi publicada no passado pelo New York Times, que mostrava justamente como o algoritmo do YouTube ele era, de certo modo, projetado para manter o usuário preso na plataforma. Ou seja, para que você assistisse um vídeo, visse outro em seguida e ficasse o máximo de tempo, o máximo de horas possível na plataforma. E para conseguir esse objetivo, o que eles faziam era recomendar vídeos cada vez mais extremistas. Então a pessoa começava assistindo um vídeo moderado, de algum youtuber moderado, depois entrava num youtuber um pouco mais radical, até um ponto que ele estava assistindo vídeos totalmente terraplanistas, totalmente alucinados. E isso tem a ver porque a gente quer ver esse tipo de conteúdo, de certo modo. A gente é fascinado por bizarrices. Só que o problema é quando você começa a consumir esse tipo de conteúdo bizarro, negacionista, e você não tem o aparato intelectual para poder rejeitar isso, você acaba entrando numa bolha de informação e você só passa a ver aquilo e passa a acreditar naquilo também. Então, de certo modo, as redes sociais serviram sim para radicalizar uma grande parcela da população, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no Reino Unido. E esses canais como o Bernardo Kister, como o Nando Moura, como o próprio Olavo de Carvalho, como Paula Marisa, como o Alan dos Santos do Deixa Livre, eles se beneficiaram muito desse sistema do YouTube. Durante um período aqui, se você entrasse no YouTube, se você fosse na aba em alta, que são os canais que estão bombando, você só encontraria canais da extrema-direita lá. Só encontraria isso. Durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, por exemplo, eles estavam aqui tendo visualizações recorde. Ou seja, eles não eram perseguidos pelas redes sociais, eles se beneficiavam disso. E se beneficiaram bastante. Alguns deles ficaram ricos com isso. E agora, nesse momento específico, o Bernardo disse que está sofrendo censura do YouTube, mas o que ele não conta, como eu disse, é que não é apenas ele, não. Todos os canais de política à esquerda ou à direita estão sendo afetados agora. Todos os canais de política. Se você olhar, por exemplo, o desempenho de canais progressistas ou de direitistas no geral, você vai perceber que nas últimas 2 semanas houve uma queda drástica de visualizações desses canais. Por exemplo, canais que atingiam com um vídeo 300 mil visualizações agora têm dificuldade para chegar a 100 mil. E isso tem a ver com o boicote feito por essas empresas, por esses anunciantes que não querem mais conteúdo vinculado a conteúdo de ódio, por exemplo, marcas vinculadas a negacionismo histórico da ciência. E por causa deles. Se hoje o YouTube está penalizando todos os canais de política, onde eu saiba eles vão fazer isso de agora em diante, é penalizar todos os canais de política, é por causa de pessoas como Bernardo Kister. O YouTube está matando canais de comentário político, é por causa de pessoas como o Bernardo Kister, como o Nando Moura, como o Alan dos Santos. Eles estão matando os canais de política. E aqui você entra numa outra complicação, porque assim, o YouTube cresceu imensamente através desse tipo de conteúdo radicalizante. Esses canais se beneficiaram enormemente desse processo, alguns, como eu disse, enriqueceram, eles ajudaram a eleger o Trump, ajudaram a eleger o Bolsonaro, e agora, quando é o momento de reparação do estrago feito pelo YouTube, pelo algoritmo do YouTube também, é a hora de começar agora a favorecer canais de cientistas, canais de historiadores, canais de pesquisadores sérios, de acadêmicos, na hora que é de reparar o estrago, o dano feito pelo YouTube, pelas redes sociais, o que eles fazem é lavar as mãos. O que eles fazem é o seguinte: eu não quero mais esse conteúdo agora. Não, desculpa, mas eu não posso ficar fazendo uma triagem, não temos como moderar esse conteúdo. Em vez de reparar o estrago imenso que eles fizeram no debate político, porque a polarização política também é decorrente do espaço de debate que se dá nas redes sociais, da polarização que se dá nessas bolhas de informação, na hora de tentar consertar a merda que fizeram, o YouTube, Facebook e outras redes sociais simplesmente agora eu não quero mais conteúdo, agora eu vou divulgar outros conteúdos. Vou divulgar conteúdos de entretenimento, vou pôr música aqui pra vocês, vou pôr clipes pra vocês assistirem. Se o YouTube agora está ferrando canais de política, é, em parte, por causa de figuras como Bernardo Kister e também por causa do próprio YouTube, do modo como eles administravam as recomendações aqui. Quem assistiu, por exemplo, ao documentário da Netflix Privacidade Hackeada sabe muito bem como foi feito isso. Como esses agentes políticos altamente maliciosos utilizaram as redes sociais
para esse processo de manipulação de eleições e radicalização de eleitores. E isso vai migrar, de certo modo, para outras redes sociais com menos controle, por exemplo, o WhatsApp. Tem atualmente milhares de grupos de WhatsApp bolsonaristas. Isso, mais uma vez, vai beneficiar também esses canais extremistas de direita. Porque vamos supor agora o seguinte, você tem lá milhares de grupos de WhatsApp e o YouTube está boicotando agora canais de política. O que eles vão fazer? Eles vão jogar agora o vídeo do Bernardo Kister em grupos do Telegram, em grupos do WhatsApp, e assim as pessoas que estão nesses grupos vão acessar os vídeos dele no YouTube. Então ele vai manter uma certa relevância, enquanto outros canais de política progressistas, por exemplo, ou canais que confrontam esse tipo de discurso divisivo e de ódio, vão perder público, vão perder visibilidade, vão perder relevância. Ou seja, eles cresceram, se consolidaram e vão continuar com esse espaço, enquanto os outros que estavam crescendo e tentando confrontar isso vão encolher. Desse modo, o que as redes sociais vão fazer é continuar privilegiando o discurso de ódio, continuar privilegiando o discurso extremista, porque essas pessoas já têm agora a sua base de fãs, já têm a sua base eleitoral. E vão continuar elegendo outros candidatos. Vão continuar elegendo vereadores agora na próxima eleição, prefeitos, e vão também contribuir para a próxima eleição de presidente e de deputados. As redes sociais criaram um monstro e agora eles não sabem mais como enfrentar esse monstro. E não basta desmonetizar apenas o canal do Bernardo, ou prejudicar financeiramente, embora seja um gargalo importante. Quando você corta o financiamento dessas pessoas, elas são obrigadas a procurar outras fontes de recurso, obviamente, embora muitos deles tenham acesso a recursos públicos agora, né? Você tem o gabinete do ódio, por exemplo, que é basicamente isso. É um gabinete de destruição de reputação, de perseguição de oposição política, que parte de dinheiro de financiamento do próprio governo. Os pagadores de impostos do Brasil que financiam agora a máquina de ódio do Bolsonaro. Embora esteja caindo. Eu acho assim, a gente tem visto agora operações policiais contra o Bernardo, que sofreu busca e apreensão na casa dele, da Polícia Federal, o Alan dos Santos também, a Sarah Winter foi presa, Oswaldo Eustáquio, blogueiro bolsonarista, foi preso. Então a gente tem visto agora uma certa mobilização para tentar tornar essas pessoas responsáveis pelo discurso de ódio que elas propagam. Isso não basta, porque como eu disse, eles vão continuar atuando e ainda são muito influentes. Basta pensar que os maiores canais bolsonaristas tem mais de 1 milhão de inscritos, enquanto que progressistas têm pouquíssimos canais com mais de 500 mil. E o que ele fala ali em relação a canais que são desmonetizados, canais que são apagados, eu também sofro isso. Falei para vocês recentemente aqui sobre conteúdos que eu faço combatendo o racismo, e que na hora que o YouTube vai verificar isso, mesmo após verificação manual, ou seja, um funcionário vai lá e olha o vídeo, o conteúdo é desmonetizado por discurso de ódio. Ou seja, você faz um vídeo combatendo o discurso de ódio, você faz um vídeo contra o racismo e o YouTube classifica como discurso de ódio. Eu fiz um vídeo recentemente que não tinha nada de extraordinário, gente. Não tinha nada de, de mostrar a fala de Bolsonaro, que sempre desmonetiza. Não tinha nada a ver de mostrar a fala de influenciadores bolsonaristas. Era um vídeo sobre a entrevista do Drauzio Varela com o Mano Brown e o vídeo foi desmonetizado. O vídeo não tem nada de extraordinário e foi desmonetizado após revisão manual. Ou seja, um funcionário do YouTube foi lá, assistiu o meu vídeo no qual eu falo sobre sonhos, falo sobre racismo, falo sobre outros assuntos, mas é um conteúdo contra o racismo e o vídeo foi desmonetizado por conteúdo de ódio. Então, como eu disse, se hoje o YouTube está prejudicando todos os canais de política, não apenas da extrema-direita, não apenas canais bolsonaristas, não apenas canais olavistas, todos os canais estão sendo prejudicados agora, inclusive o meu. Se você observar também as visualizações, despencaram de 2 semanas para cá. Isso tem a ver com mudança de política do YouTube. Nós todos estamos sendo prejudicados agora é por culpa de pessoas como Olavo de Carvalho e Bernardo Kister. Eles estão contribuindo para a destruição do debate político no Brasil, no geral, porque essa corrosão do debate, parte dos insultos, dos deboches, parte dos ataques que eles fazem desleais, de destruição de reputação mesmo, mas também parte do modo como eles usaram as redes sociais, usaram para isso e como as redes sociais contribuíram para esse momento. É muito fácil se fazer de vítima agora quando você contribuiu para um momento sombrio do Brasil. E eles sabem disso. Eles sabem disso, tanto que agora estão tentando tirar o corpo fora. A gente viu, por exemplo, ontem o Carluxo, lá, o Carlos Bolsonaro, publicando um tweet dizendo que, não, eu vou me afastar desse tipo de coisas, das redes sociais, não sei o quê. Ou seja, investigado por causa do gabinete do ódio, do qual ele é supostamente um dos líderes ali, um dos coordenadores, por propagar fake news, e pode ser que seja penalizado, sim, seja até preso, a gente não sabe. E agora ele, não, mas eu vou tirar o corpo fora aqui porque não quero mais me envolver com isso. Só um último detalhe para encerrar esse vídeo. O que vai acontecer, que a gente vai ver acontecendo, uma vez que o YouTube comece a prejudicar canais de política ou assuntos que são complicados, como racismo, por exemplo,
O que a gente vai ver é uma profunda mudança no conteúdo, porque muita gente que depende do YouTube como salário, como renda, né? Porque tem gente que vive disso, eu vivo disso hoje. Muita gente que depende disso para se manter, vai se ver forçada para poder pagar as contas a mudar o conteúdo, a deixar de abordar certos assuntos. Enquanto esses extremistas vão encontrar, sim, meios alternativos para financiar o seu trabalho, para financiar as suas mentiras, as suas fake news, as suas distorções da realidade, o seu discurso de ódio. Então, mais uma vez, o que Facebook e YouTube vão fazer vai ser privilegiar um grupo que já está no topo, que já está no poder, inclusive, privilegiar esse grupo e sabotar vozes dissonantes que estão aqui mostrando o discurso de ódio dessas pessoas. Isso já acontece há muito tempo. Se você faz um vídeo sobre história do nazismo, esse vídeo vai ser desmonetizado, porque o YouTube não sabe reconhecer se você faz um vídeo sobre história ou se você fez um vídeo apologista ao nazismo. Eles não sabem reconhecer. O que isso leva? Que historiadores venham aqui e não falem sobre o nazismo. Então é apagar a história, é esquecer a história e não ver os sinais de um discurso que leva a situações de intolerância, de perseguição, de oposição política, de violência. Basicamente é isso. A gente fala de plataformas que lucraram enormemente com o ódio e agora, quando você tem vozes que estão combatendo o ódio, eles vão sufocar essas vozes também. Não é apenas o Bernardo que é afetado por isso, não. Eles cagaram aqui e agora estão fugindo e a gente que vai ter que lidar com a sujeira. Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, se vocês viram o vídeo do Bernardo ontem, né? Se vocês tiveram pena do coitado lá ontem, coitadinho, né? Vai ter que fechar o canal. E todo mundo faz esse vídeo, gente. Todo mundo faz, acabou o canal, fim do canal. Quando dá algum tipo de complicação, todo mundo faz esse vídeo. Então, não levem a sério, ele vai continuar fazendo as merdas dele, vai continuar falando as besteiras dele, vai continuar fazendo as fake news dele por aí. Não se preocupem que o Bernardo vai durar muito tempo, porque eles conseguiram se consolidar durante anos mentindo na internet. Então, me digam o que vocês pensam aí, deixem embaixo seu comentário, deixe o joinha, assine o canal, confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, no qual eu falo sobre o governo Bolsonaro, e inclui também essas pessoas, o modo como eles distorcem a verdade, o modo como eles propagam fake news à vontade. E isso foi usado para manipular eleitores e pôr no poder um governo de mentirosos. Então, a gente se vê por aí. Tchau!